بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos ensinamentos e para hoje, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Taharatul Mar'ah, que significa a purificação feminina, a purificação da mulher. Então, depois de nós falarmos as regras da purificação, numa forma geral, existem alguns aspectos que condizem apenas à mulher, que dizem respeito apenas à mulher, que é a purificação feminina. Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje, bi'idhnillahi ta'ala. Então, é necessário, no início, lembrar que a mulher muçulmana deve aprender as regras da purificação que são específicas, que dizem respeito a ela. Devem aprender essas regras, porque essas regras condicionam a validade do seu ibadah, da sua adoração. Então, nós aconselhamos as nossas irmãs a terem interesse por esta área, que é a purificação que diz respeito apenas a ela. E dentre as regras que são específicas e dizem respeito a mulheres, temos Ahkamul Hayd wa Nifas, que são as regras de Al-Hayd wa Nifas. O que seria Al-Hayd? Al-Hayd é um sangue natural que sai do ventre da mulher que atingiu a puberdade em períodos específicos. E é isso que chama-se de menstruação. Al-Hayd nós traduzimos como menstruação ou período menstrual. Período menstrual. E é preciso lembrar que não existe um período específico para o início da menstruação, assim como o término. Claramente que, dependendo de região, de outros fatores externos, é comum que em uma região tenha um período mínimo e um período máximo de início e término da menstruação. Mas, em princípio, é que não é condição. Não é condição. Isso depende e varia de região para região, de pessoa para pessoa. Então, não tem um período, uma idade, podemos assim dizer, para iniciar, uma idade específica para iniciar, nem uma idade específica de término da menstruação. Quer dizer, em algumas regiões pode iniciar, por exemplo, aos 10 anos, em outras pode iniciar aos 12, aos 13, depende da região. Em algumas mulheres entram na menopausa a partir dos 40 anos, outras a partir dos 45, outras vão até os 50, isso depende. Então não tem um período específico, nem para o início, nem para o término. Assim como não tem um período mínimo de dias, nem máximo. Nem máximo. Quer dizer, não vamos dizer que o máximo são 7 dias ou o mínimo são 3 dias, isso não existe. Como nós dissemos, depende da região e outros fatores. Então, o mais importante é, desde que a pessoa observar as características conhecidas da menstruação, então, isso é considerada menstruação. E existem características como, por exemplo, o próprio sangue da menstruação tem algumas características, dentre elas é muito denso, tem um cheiro, vamos lá dizer, desagradável e outras características que as nossas mulheres conhecem melhor. Então, sempre que a pessoa tiver estas características conhecidas de menstruação, então considera-se que aquilo é menstruação sem olhar para a idade dela e nem para quantos dias passou. Então, isso é a menstruação. Depois, temos o que nós chamamos de An-Nifas.
An-nifas, que é o sangue que corre na mulher, que sai na mulher depois do parto. Então, geralmente acontece depois do parto, mas em algumas situações pode iniciar 2 ou 3 dias antes do parto. Antes do parto. Mas, em muitos casos, inicia mesmo depois do parto. Então, é o que chamamos de período pós-parto ou sangramento pós-parto. E importa realçar que no nifas não existe período mínimo de nifas. Não existe período mínimo de nifas. No entanto, o período máximo são de 40 dias. Ou seja, o mais importante é a questão do sangramento. E é preciso prestar atenção, porque algumas nossas irmãs cometem um erro aqui e acham que o nifas, o sangramento pós-parto, é obrigatório que seja 40 dias. 40 dias, por isso que muitas das vezes ficam sem fazer salat até os 40 dias, sem olhar para o próprio sangramento. Então não existe um período mínimo. O importante é, como nós dissemos, é o corrimento. É o corrimento. Então, isso quer dizer que se a pessoa, por exemplo, a mulher, tiver o sangramento pós-parto durante 10 dias e parar, então a pessoa já está pura, deve tomar o banho e continuar com seus ibadat. Se forem 20 dias e ter certeza que já terminou, deve continuar com seus ibadat. Então, o que acontece é que algumas mulheres têm, por exemplo, durante 20 dias e para o sangramento e ela ainda quer esperar até chegar 40 dias. Lá, o 40 dias é máximo. É máximo. Quanto ao mínimo, não tem. Isso depende de região para região e de pessoa para pessoa. Então, é preciso prestar atenção nesse aspecto para não cair no erro. Então, a mulher no período menstrual e no período pós-parto é haram para ambas efetuar o salat, assim como o jejum. Assim como o jejum. E como nós vimos nos episódios passados, que o que é obrigado, o que é obrigatório para ela pagar é apenas o jejum. O salat não é obrigatório. E isso, como nós dissemos, é uma das facilidades do Sharia. Imagina se Allah subhanahu wa ta'ala obrigasse que ela pagasse. Algumas ficam 40 dias. Então, ela teria que pagar o salat de 40 dias. 5 salats ao dia seria uma grande sobrecarga. Mas Allah subhanahu wa ta'ala só obrigou que ela pagasse o jejum, porque o jejum acontece apenas um mês por ano, que é o mês de Ramadã. Então, e nem todas entram, dão o parto no mês de Ramadã. Então, não pode fazer salat, assim como não pode fazer o jejum, mas deve pagar o jejum dos dias que ela não fez. Assim como é haram também manter relações sexuais e conjugais com elas, com ambas. Então, não se pode manter relações com a mulher no período menstrual, assim como a mulher no período pós-parto. É haram, é proibido. Se a pessoa fizer, terá pecados. E é haram também dar talaq a ambas. Não se pode dar talaq, não se pode dar o divórcio. Se a pessoa quiser dar o divórcio à sua esposa, deve esperar até este período terminar. Assim que o período terminar, de menstruação, por exemplo, então ela está livre para dar o divórcio. No entanto, na questão do divórcio, tem outras regras que devem ser observadas e aqui nós estamos apenas a dar alguma indicação. Assim como é haram para elas também permanecer na mesquita, sentar na mesquita, não podem, porque estão num estado de impureza maior, e nós já vimos isso, não podem permanecer na mesquita. Assim como é haram para elas, tudo aquilo que é haram para aquele que está num estado de impureza menor, como tocar o mushaf, e nós já falamos sobre a questão do salat, queria dizer, sobre a questão da recitação do Coran, que essas duas é uma exceção, por causa
da falta de arbítrio nesta questão e do período que pode se estender por vários dias. Então, elas podem ler o Coran, mas sem tocar o próprio Mus'haf. E vimos também que é obrigatório para elas tomar o banho assim que o período terminar. Então, assim que o período menstrual ou pós-parto terminar, elas devem efetuar o banho obrigatório naqueles moldes que nós explicamos nos episódios passados para estarem devidamente puras e continuarem com as suas adorações. E importa realçar que se a mulher entrar no período menstrual ou no período pós-parto, durante o período do Salah, antes dela efetuar o Salah, então ela não é obrigada a pagar o Salah. Excepto em situações que for por negligência dela. Até que o Salah te passe, por exemplo. Se ela deixou o Salat al-Asr, entrou o Salat al-Asr enquanto ela ainda estava pura, mas ela, por negligência, atrasou o Salat até quase pouco antes do sol se pôr. Então, esta aqui foi negligente. É obrigada a pagar o Salat. Mas, se, por exemplo, o Salat al-Asr entra às 3 da tarde, ou seja, 15 horas. Então, iniciou o Salat, entrou a hora do Salat enquanto ela estava pura e às 15 ou às 3:15, que são 15 e 15 minutos, ela entrou no período menstrual. Então, esta não é obrigada a pagar o Salat, não é obrigada a pagar este Salat. E outro ponto que importa realçar é que quando a mulher, nesses dois períodos, estiver pura, antes do período do Salat terminar, então é obrigatório para elas efetuar aquele Salat e o Salat anterior, naqueles Salats que é possível juntar, que estamos a falar do Salat al-Asr, Salat al-Dhuhr e Salat al-Asr, assim como Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Ou seja, se ela fica pura na hora do Salat al-Asr, então ela é obrigada a fazer o Salat al-Dhuhr e o Salat al-Asr. Se ela fica pura no período do Salat al-Maghrib, ou melhor, no período do Salat al-Isha, então é obrigada a fazer o Salat al-Isha e Salat Maghrib, com uma divergência diante dos ulamás, mas a maior parte dos ulamás recomendam isso e por segurança. E eles explicam que isso porque esses dois salats, em períodos, em tempos de alguma necessidade, de algum pretexto válido na Sharia, pode ser considerado como um único período. Por exemplo, o viajante tem um pretexto. Então, durante a viagem, o Islã considera o Salat al-Dhuhr e o Salat al-Asr como um único período, tanto que é possível fazer um deles, assim como o Maghrib e Isha como um único período que é possível fazer um deles. Então, dizem que o mesmo também aplica-se no período menstrual, que quando ela ficar pura na hora de Asr, então considera-se que Asr e Dhuhr é o mesmo período, porque é um pretexto válido na Sharia. Wallahu ta'ala a'lam, e isto é mais seguro. Então a pessoa deve pagar. Agora, se a pessoa ficar pura no período de Fajr, aí não é obrigada senão o próprio Fajr apenas. E se ficar pura depois do Salat al-Asr, ou seja, Salat al-Fajr, ou seja, depois do sol se pôr, ou melhor, se ela ficar pura depois do Salat al-Fajr, ou seja, depois do Salat passar, nesse caso, depois do nascer do sol, então ela não é obrigada a efetuar nenhum Salat, porque a hora do Salat al-Fajr já terminou.